Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre pertencer e alienar. Parece a mesma coisa, mas dependendo da forma com que você está dentro de um grupo, é muito comum que nós façamos de tudo para conseguir estar junto desse grupo, pertencendo a esse grupo, se sentindo forte dentro desse grupo, buscando na maioria das vezes estar dentro dessa consciência coletiva do grupo. Para fazer isso, muitas vezes nós mudamos o jeito de se vestir, mudamos o jeito de falar, nós mudamos o jeito de se comportar, e nós acabamos se adaptando, se atualizando a isso que o grupo também faz. Nós fazemos isso para se sentir seguro. Isso é muito antigo, isso desde a pré-história. O ser humano, para conseguir pertencer a um grupo, há uma necessidade de que ele se pareça com o grupo, de que ele se diferencie das outras tribos e que ele, o máximo possível, mostre-se como pertencente a um grupo. Isso dá segurança para ele. Os nossos ancestrais pré-históricos, por exemplo, se pintavam, faziam demarcações no corpo, justamente para que pudesse ser perceptível a qual grupo ele pertence, por quem ele é protegido. Portanto, uma pessoa sozinha, não pertencente a um grupo, ele torna-se vulnerável, ele torna-se fraco. Então, é uma necessidade histórica do ser humano de fazer parte de um grupo. E por isso é tão importante nós fazermos parte de vários grupos, principalmente e inclusivamente da nossa família. A família, hoje em dia, é um grupo que mais é visível ao nosso pertencimento. A nossa cultura, nossos hábitos, nossos gostos, as nossas tradições, as nossas crenças, as nossas verdades, elas são muito fortes dentro do grupo ao qual nós pertencemos. Além de todos os outros grupos ao qual nós possamos passar a pertencer no decorrer da nossa vida. Mas enfim, qual é a diferença de você pertencer a um grupo e de você se alienar a um grupo? Essa é a grande questão. Quando nós pertencemos a um grupo, nós apenas fazemos parte desse grupo, nós honramos aquilo que o grupo tem como certo, nós contribuímos para o grupo, mas ainda prevalece a nossa capacidade crítica de análise individual. De poder analisar segundo os meus parâmetros o que eu acho dos parâmetros que o grupo propõe. Isso é sempre muito necessário. O grupo tem seus valores, no entanto eu tenho também os meus valores e princípios, e é importante sempre que prevaleça em última instância os meus princípios e valores e que eu faça parte do grupo ao qual eu estou inserido na medida em que há uma condição de semelhança entre os meus princípios e os do grupo. É muito provável que os grupos em que nós passamos a pertencer tenham princípios e valores muito semelhantes. É justamente por isso que nós passamos a pertencer a um grupo, porque nós nos identificamos com alguma coisa, com um tipo de música, com um tipo de se vestir, com uma determinada atividade, com um voluntariado, enfim, com aquilo que nós vemos no grupo que tem semelhança com os nossos valores. Porém, nem todos são 100% iguais. E é nessa divergência de valores que nós temos que saber nos posicionar. E aí entra a diferença entre você pertencer a um grupo e o seu contraponto aqui, que é se alienar a um grupo. Porque há uma possibilidade, e muitas pessoas passam por isso, começam a pertencer a um grupo e imediatamente de um ponto em diante elas se alienam ao grupo. De tal modo que ali já não é mais as minhas virtudes, os meus valores apoiando o que o grupo faz, mas passa a ser os princípios do grupo condicionando as minhas ações. E aí você passa a ser um escravo, um alienado desse grupo. Você passa a ser sucumbido. Quando os princípios do grupo se sobrepõem aos seus princípios, você passa a ser alienado. E ali a tua capacidade de crítica reduz, você não tem mais a capacidade de argumentar, você perde a sua capacidade de se posicionar e o pior, você se deixa coagir. De tal modo que você permite que o grupo exerça toda a força, toda a coação e muitas vezes imponha algumas regras e ações sobre nós, porque nós
achamos que é mais importante pertencer ao grupo do que ter a minha autonomia, do que ter a minha liberdade. Veja, se você se coloca nessa condição, você perde toda a tua capacidade de exercer o seu poder. Porque nós temos forças, temos qualidades. Agora, se eu tenho que inibir as minhas potências, se eu tenho que inibir a minha potencialidade, se eu tenho que inibir a minha autenticidade, se eu tenho que inibir os meus valores para preservar os valores do grupo, você está se sacrificando, você está escravizando o seu eu. Então, você pode pertencer a grupos? Sim, mas o pertencimento não pode ser uma alienação. E você tem que sempre medir em que circunstância o seu pertencimento passa a ser uma alienação. É importante se doar aos grupos quando nós pertencemos? É lógico que sim, mas nós jamais podemos deixar que o grupo exerça total autoridade sobre a minha individualidade. Quando isso acontece, meu amigo, pula fora, que é o melhor que você pode fazer. Isso acontece muito nas empresas, no trabalho, em clubes dos quais nós pertencemos e, infelizmente, também na nossa família. Na própria família. A família só quer o nosso bem? Sim, mas a família também é um grupo, a família também tem regras, a família também tem medidas, a família também tem dogmas, tem crenças, tem limites, inclusive de sonhos, de pensamentos, de ambições. E quando nós nos limitamos a esses valores do grupo, onde o grupo diz para mim até onde eu posso ir, novamente eu estou alienado, eu não só pertenço, eu sou um alienado. O pertencimento é quando você diz, por exemplo, no caso da família, eu pertenço à minha família, eu amo minha família, eu sigo minha família, eu respeito minha família, eu pertenço e sempre vou pertencer a esse grupo. No entanto, eu não me alieno às limitações e às ideologias desse grupo ao qual eu pertenço. Isso é a única forma saudável de nós fazermos parte de um grupo sem nós sofrermos as consequências negativas da alienação desse grupo. Então, observe sempre nos grupos que você pertence, se você está pertencendo ou se você está alienado a esse grupo.